Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a tua vida. Eu sou o pastor Wellington e estou todos os dias aqui trazendo uma palavra, a palavra do dia, 10 horas da manhã, uma meditação, uma palavra para abençoar a tua vida. E se você ainda não sabe, não conhece, nós temos também a oração da madrugada, todos os dias, meia-noite em ponto, tem a oração da madrugada. E às 18 horas nós temos a oração da fé, todos os dias às 18 horas. E também, meus amados, nós temos todas as sextas-feiras uma live abençoada aí para abençoar a tua vida. Você participa, você faz as suas perguntas, você pode fazer o pedido de oração. Então está aí, irmãos. Que Deus esteja te abençoando. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e deixa sempre o seu like, tá bom? Combinado assim? Vamos aí para a palavra, ver o que Deus vai falar aos nossos corações. Meus amados irmãos, lá no livro de Número, capítulo 23, versículo 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Meus amados irmãos, graças ao nosso Deus, que ele não é como o homem, como o ser humano. Meus amados irmãos, aquilo que Deus fala, ele cumpre. Se alguma coisa não acontece, não foi de Deus. Ou se não aconteceu, pode ter sido Deus, mas pode ser que a pessoa saiu da posição em que estava. Meus amados irmãos, quando Deus fala, ele traz uma promessa para nós, uma profecia, uma palavra para a gente. Se ele diz assim, eu te abençoarei aonde quer que você estiver. Mas se nós estamos na presença de Deus, aonde quer que nós estejamos, nós seremos abençoados sim, porque é a palavra de Deus e Deus falou. Agora, se nós saímos da obediência, se nós desviamos do caminho do Senhor, então aquilo que Deus prometeu não irá cumprir. Mas não é culpa de Deus, não é porque Deus voltou atrás, não é porque Deus mentiu, foi porque nós saímos da posição. Irmãos, imagina que esteja jorrando bênção em um certo caminho, né? Jorrando bênção. Então todo que estiver naquele caminho vai receber a bênção, receber a vitória, porque é naquele caminho que está distribuindo as bênçãos. Mas se a pessoa sai do caminho, as bênçãos vão continuar caindo na vida daqueles que permanecerem. Mas daquele que desviou, não vai receber as bênçãos de Deus. Mas se você permanece fiel na presença de Deus, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, então Deus não é homem para que minta. Aquilo que ele prometeu na tua vida, ele irá cumprir sim, vai cumprir sim no tempo dele. Aquilo que ele prometeu vai chegar. Não fique preocupado porque está demorando. Agora mesmo ouvi uma irmã dizendo, é ter paciência, esperar, é muito difícil, mas não é assim. Nós temos que pedir a Deus força, sabedoria, e Deus sempre vai estar nos estimulando para que nós alcancemos aquilo que Deus tem preparado no tempo dele. Lembrando que o tempo de Deus sempre é o tempo melhor, é o melhor tempo para nossas vidas. As coisas de Deus não vêm antes, não vêm depois. Vem no tempo certo. E o tempo de Deus sempre será o melhor para nós. Interessante é que Deus, irmãos, ele não mente. Imagina se Deus fosse que nem um ser humano, que nem um homem. Uma pessoa promete uma coisa, pode depois voltar a palavra atrás. Eu conheço uma pessoa que ele era dono de uma empresa, de uma grande usina, e ele tinha aquele hábito de prometer alguma coisa. E quando a pessoa cobrava dele, ele dizia assim, eu dei minha palavra, e a pessoa dizia, deu, ele dizia, se eu dei a palavra é minha, eu ponho a hora que eu quiser. Mas, graças a Deus, que Deus não é assim. Deus não é homem que mente, ele não mente, jamais mentirá.
Isso não faz parte da natureza de Deus. Mentir, pegar mentira, não faz parte da natureza de Deus, porque faz parte da natureza do diabo. O diabo é que é mentiroso, é pai da mentira. Mas Deus, ele não mente, tá, irmãos? Não faz parte da natureza de Deus. Aquilo que realmente ele prometeu, ele vai honrar, ele vai cumprir com a sua palavra. Eu sempre lembro, quando eu falo sobre esse assunto, se é que Deus prometeu. Porque tem pessoas achando que Deus prometeu alguma coisa, determinada coisa, muitas vezes nem é Deus que prometeu, muitas vezes é a questão do coração, muitas vezes é um falso profeta, alguém que trouxe uma palavra que não era de Deus, que prometeu alguma coisa, falando que Deus falou, quando na verdade Deus não falou nada. Então nós temos que ter muito cuidado. Se é de Deus, se realmente foi Deus que falou, irá cumprir, porque Deus não mente. E se você está na presença de Deus, né, vai acontecer na tua vida, não tem como escapar. As bênçãos virão sim sobre a tua vida. E a palavra do Senhor ainda diz ainda: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Imagina que Deus ficasse se arrependendo de tudo que ele fez. Imagina Deus chega para a gente, para você, para mim, e promete vida eterna. E depois Deus fica cansado, saturado da humanidade, e de repente Deus chega para a gente e fala: não vou dar céu para ninguém mais, não vou dar aquelas moradas, não vou deixar vocês entrar no céu, coisa nenhuma. Imagina, irmão, se Deus fosse Deus que se arrependesse, a gente estaria praticamente inseguro em relação à vida eterna. Porque a qualquer momento Deus poderia mudar de ideia, dar na telha e dizer: estou arrependido, não vou mais levar você para o céu. Nós estaríamos inseguros, perdendo um tempo talvez a gente estaria fazendo a vontade de Deus e depois a gente não iria receber aquilo a qual ele tinha prometido. Mas Deus não é assim não, irmão. Deus é um Deus que ele honra com a sua palavra. Ele nunca vai se arrepender. Se arrepender, se você estiver na presença dele, ele vai manter sempre aquilo que ele prometeu. O céu é real, está lá esperando a gente. O céu está lá, Deus prometeu, Jesus veio, ele abriu o caminho, ele preparou, ele é o próprio caminho. E todos aqueles que passarem, vierem a Jesus, vai chegar no céu com certeza. O céu é realidade, irmão. Céu não é ficção. Céu é algo, eu digo que é concreto, né? É algo verdadeiro que a minha fé e a palavra de Deus diz que o céu existe. Então, irmão, Deus não se arrepende. Pode ter certeza, pode ter a garantia que Deus não vai te decepcionar. O homem pode arrepender, sim, o homem pode arrepender. Alguém pode prometer alguma coisa a alguém e depois ele muda de cabeça, muda de ideia, alguém tira da cabeça dele e ele chega e depois: não vou fazer mais isso, não vou te dar isso ou te dar aquilo. O homem faz isso, mas Deus não. Deus, ele não mente. Deus não é filho do homem para que se arrependa, porque o homem se arrependa. Porventura ele diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então, irmãos, isso aí é uma coisa que nos dá segurança, né? Lá no direito fala que é segurança jurídica, aqui é segurança espiritual. Deus prometeu, ele irá cumprir, ele irá honrar com tudo aquilo que ele prometeu para todos vocês, para todos nós. Não fica preocupado: será que eu vou? Será que eu vou entrar no céu? Será que eu não vou? Se você permanecer fiel até o final, a garantia é certa que você vai morar no céu. Irmãos, tem uma irmã que congregou com a gente há muito tempo, a senhora idosa, e ela dizia para mim, só Deus sabe se eu vou para o céu, só Deus sabe que a gente vai para o céu ou não. Não é se Deus sabe não, irmãos. Se Jesus prometeu que se nós abandonássemos o mundo e viesse para ele, viesse e permanecesse na presença dele, ele falou que nós teríamos a salvação eterna. Então eu tenho que ter certeza da minha salvação.
Você tem que ter certeza, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Se Deus disse que você sair do mundo, você viesse para cá, você iria para o céu, Deus vai honrar com a palavra. Então você tem que ter certeza da sua salvação. Outra coisa também, como que eu vou falar de vida eterna? Como eu vou falar de salvação para as outras pessoas, se eu nem tenho certeza da minha? É necessário que primeiro eu tenha certeza da minha salvação, para depois passar a mensagem de salvação para as demais pessoas. Meus amados irmãos, está aí a palavra do dia, que Deus te abençoe, continua firme na presença do Senhor, e não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Mas vou deixar esse vídeo aqui para você, tá bom? Fica na paz.